Olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo nesse esquema um pouco diferente que a gente está fazendo. Embora os outros vídeos de 2 minutos, às vezes um pouquinho mais do que isso, né, vídeos mais curtos, eles em breve vão retornar, mas a gente está fazendo essa alteração aí para algumas aulas um pouco mais longas, até para a gente mostrar outras possibilidades, porque eu sempre falo, né, os vídeos pequenos eles são partes de aulas maiores, etc. E aqui a gente está tendo alguns fragmentos do que seriam essas aulas um pouco mais longas, certo? Hoje a gente vai falar sobre os sofistas, beleza? Hoje na nossa gravação, diferente da última vez, eu estou com água, então talvez eu não tenha aquele problema de uma garganta seca, mas eu tenho algumas pequenas pausas para beber água, porque os nossos vídeos não são editados, eles são totalmente gravados de uma única maneira, para a gente ter de uma única vez, para a gente ter uma experiência talvez aí um pouco mais próxima do que seria uma aula presencial. Ou porque eu não gosto de editar vídeos, mas jamais saberemos a realidade por trás do fato de não termos edição. Deixa eu beber uma água aqui. Então, aqui a gente tem um contexto histórico bem longo sobre o que seria o fundo, o plano de fundo por trás da tradição filosófica sofista. Isso aqui é um conteúdo que faz parte de uma aula de história, certo? Por isso a gente não vai se aprofundar em cada um desses tópicos, até porque não tem tanta necessidade nesse momento a gente fazer isso. Em história a gente tem nas aulas sobre o mundo grego, a gente mergulha de um jeito bem profundo sobre cada um desses tópicos e muitas outras coisas, né? Isso aqui seria apenas uma visão sobre alguns dos famosos sábios e legisladores da tradição ateniense grega. Mas aqui a gente quer ressaltar o florescimento da democracia, né? Onde algumas reformas de Clístenes, pegando aí como herança algumas das reformas de Solon e de Pisístrato, pegando aqui a divisão geográfica em visões políticas, em partes políticas, onde existiriam 10 tribos e 3 demos, né? E cada uma dessas tribos elegeria 50 pessoas para uma organização política chamada bulé, e isso daqui seria um desenho de um exercício democrático direto, né? Onde esse exercício democrático direto indireto, na verdade, né, por conta da eleição, mas esse exercício direto se fazendo valer nas organizações para debates, né, públicos, você vai ver sendo florescidas e sendo investidas em Péricles através da criação do que seria chamado de mistoforia. Mistoforia seria uma espécie de ajuda de custo ou um salário político para você manter dentro de um debate político-democrático a noção de isonomia, isegoria e isocracia, ou seja, igualdade perante a todos, igualdade de voz para todos e igualdade de poder para todos dentro de uma assembleia democrática. E, paralelo a isso, a gente precisa entender que agora a gente está passando por uma transição, lembrando, né, essa transição de períodos históricos são coisas que foram feitas por nós muito tempo depois, né, quando a gente vai sistematizar o conhecimento sobre o mundo grego, a gente costuma dividir aí nos 5 períodos clássicos da história do mundo grego. Então aqui a gente está vivendo uma dessas transições entre o período arcaico, que está um pouco ali voltado para as organizações das cidades-estado e etc., para o período clássico, certo? A gente está vivendo essa transição, que também pode ser chamada de Era de Ouro de Atenas, ou dentro do período clássico você vive a Era de Ouro de Atenas. E, dentro desse contexto, floresce a filosofia dos nossos amigos sofistas. Nossos amigos sofistas, que são chamados de pré-socráticos justamente por terem uma visão filosófica anterior a tradição iniciada por Sócrates. Lembrando que, historicamente falando, você não tem acordo sobre a existência de fato ou não de Sócrates, né?
Alguns acreditam que ele de fato existiu como uma pessoa, caminhou entre nós, né? Viveu, morreu das formas lá como são descritas na história dele. Outros acreditam que ele era apenas um personagem criado por Platão, pelo fato dele não ter escrito nada e algumas outras dificuldades sobre precisão temporal em Sócrates. Então você tem essa divisãozinha, mas para todos os efeitos a gente vai entender que ele sim existiu, ok? Ele tendo existido, a partir dele e seus subsequentes discípulos, digamos assim, né? Porque você tem uma relação de continuidade entre o ensino de Sócrates, que é continuado, ou pega alguns elementos de Sócrates e os melhora, constrói outras teorias, né, que seria Platão, e depois de Platão, Aristóteles, que concebe ali alguns dos princípios platônicos e melhora muito e produz muitas outras coisas para além. Mas você tem uma linha que pode ser facilmente traçada aí entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E o precursor dessa tradição é Sócrates, então todos os que vêm antes são chamados de pré-socráticos. Mas alguns dos nossos sofistas, eles foram contemporâneos a Sócrates, ou seja, eles estavam no mesmo momento histórico que Sócrates existiu, em que Sócrates existiu. Isso gerou aí algumas tretas, alguns pequenos atritos entre eles, que a gente vai ver nos próximos minutos daqui do nosso vídeo, certo? Mas só para você lembrar que pré-socráticos também seriam aqueles ditos filósofos da natureza, né? Que desses a gente vai ter um descasar ou um desgarrar bem grande, né, por parte dos sofistas. Por quê? Os nossos filósofos da natureza, eles estão muito focados em construir suas teorias na busca por princípios cosmológicos ou por princípios ontológicos. O que seriam essas coisas? Princípios cosmológicos, uma ordem, né, que possa fundamentar a existência de todas as coisas, um elemento que possa fundamentar a existência de todas as coisas. Você que tem estudado, você que está mais ou menos por dentro do que a gente está falando, sabe que quando falamos de um elemento ou um princípio por trás da existência de todas as coisas, a gente está falando do conceito de arqué, que foi a grande busca, né, de muitos dos filósofos da natureza, principalmente de uma tradição monista, embora alguns de uma tradição pluralista entendam essa mesma arqué de um jeito diferente, mas existe essa visão da busca por princípios da existência cosmológica ou na busca por princípios acerca do ser, né? Ou para se entender o ser em seus absolutos, do que é ou do que não é, como a gente viu na filosofia de Parmênides em aulas passadas. Diferente desses todos, os nossos sofistas, eles estão se focando na realidade da polis. Eles estão inteiramente focados nas relações humanas existentes na polis. Sendo assim, os sofistas eles são responsáveis em uma tradição filosófica por dar início ao que seria de um embrião do humanismo, né? Por você voltar os seus olhos de análise não para questões abstratas, né, do ser, das coisas, mas sim das relações humanas, dando uma importância, um protagonismo para os seres humanos na vida em sociedade, na vida nas cidades, no caso da polis aqui. Sendo assim, eles também são responsáveis pela sistematização do ensino. Os sofistas, eles são comparados com dois profissionais que existem na atualidade. No que diz respeito a essa construção de currículos, né, numa sistematização de ensinos e no próprio ofício do ministrar aulas sobre retórica e outros tantos saberes, os sofistas eles são comparados de um jeito bem feliz até, são comparados com os professores. Né? A figura do professor contemporâneo seria muito próxima a essa ideia do sofista que passa os seus saberes para alguns de seus alunos e etc. E o exercício da filosofia sofista, muito voltada nessa questão retórica de fazer valer as suas ideias através de uma argumentação, convencer a sua plateia através dos seus argumentos, das suas teorias bem construídas e bem amarradas, esse exercício seria muito próximo do que a gente tem como profissional contemporâneo, o advogado. Então você pode encontrar comparações em questões, em provas, entre os sofistas e os professores e advogados, nessa pequena divisãozinha, né? Da parte da
construção de saber e da reprodução dele parece muito com os professores. E da parte do exercício dessa escola filosófica você tem uma semelhança muito grande com os advogados. Certo? Eles foram amplamente criticados, sim, antes da gente seguir, né? Essas duas sistematizações dos ensinos, a gente tem que essa trinca aqui entre gramática, retórica e dialética são vistas como as disciplinas principais a serem ensinadas e a serem, consequentemente, aprendidas por aqueles que vão ser alunos dos sofistas e ensinadas por aqueles que seriam os sofistas. Essas três seriam as principais e essas quatro também seriam muito importantes, mas estariam numa segunda ordem de importância após esse currículo principal. Esse currículo sistematizado pelos sofistas futuramente vai ser reproduzido na tradição medieval da filosofia, né, em especial a filosofia escolástica, né, vai ser reproduzido como trivium e quadrivium, né, com algumas outras aplicações que nas aulas sobre filosofia medieval a gente vê com muita clareza e muita tranquilidade, certo? Eles são duramente criticados pelos filósofos de Sócrates adiante, justamente pelo fato deles cobrarem pelas aulas que eles ministram aos seus discípulos, né? Pois os sofistas eles não vinham de berços nobres, né? De berços eupátridas, né? Pegando aqui o exemplo da organização social oligárquica ateniense, eles não vêm de um berço eupátrida, de um berço bem nascido, para terem condições, né, ou recursos para viajar e viver apenas daquilo que ele tem por herança e etc. Eles precisam de algum tipo de sustento. E como o saber retórico, dialético, gramatical que eles passavam, né, em primazia, né, ou com uma espécie de importância maior, que eles passavam era muito requisitado como forma de custear aí, ou pagar pela sua existência, sobrevivência, eles cobravam por essas aulas e eram muito criticados pelos filósofos de Sócrates à frente, pois eram filósofos que, de certa forma, não viam com bons olhos essa restrição, esse impedimento do acesso ao saber, caso você não tivesse condições de pagar por ele mesmo, né? E muitas das críticas vão girar em torno desse sentido aí, vão ser chamados de pessoas que vão utilizar-se da filosofia com objetivos, né, objetivos obscuros e etc, etc, mas a gente precisa também contextualizar o porquê deles estarem fazendo o que estão fazendo, certo? São os primeiros também de uma tradição grega, ateniense, né, em sua maioria, a construir suas teorias sobre uma moral e uma política voltada para as cidades. E por conta de muitas andanças, né, em diferentes contextos, eles entendem que categorias morais e categorias políticas, elas encontram diferentes apresentações, ou elas se apresentam de jeitos diferentes a partir de determinados povos e determinados locais em que você pode estar inserido, né? Um exemplo em que a gente sempre se utiliza é sobre um princípio moral espartano e um princípio moral ateniense, que só de falar, às vezes por conta de uma significação de cultura, né, de você ver aí o ateniense mais voltado, né, para aquela figura do filósofo e o espartano mais voltado para a figura do guerreiro, né, embora isso tenha algumas questões que precisam ser conversadas em aulas de história, mas por aí já dá para perceber que as diferentes cidades apresentam diferentes possibilidades de construção moral ou de ideais morais e têm organizações políticas ou exercícios políticos diferentes. E eles vão construir as suas teorias acerca de moral e política nessa perspectiva, entendendo a participação humana em diferentes contextos, porque a gente não pode perder de noção, ou perder de vista, no caso, que os sofistas eles não vão acreditar em verdades absolutas. Eles vão acreditar que existe uma grande relatividade na apresentação, na construção de conceitos por parte dos seres humanos. Então, a partir disso, eles vão entender que os valores humanos, sejam morais, políticos, sociais, etc., eles são mutáveis, eles são relativos e vão construir algumas das suas teorias em cima disso.
Porém, a gente tem um pequeno probleminha ao reconstruir alguns dos saberes sofistas, justamente pelo fato de algumas das obras deles terem se perdido com o tempo, e de o que chegou para a gente foram apenas fragmentos. Então a gente sabe que eles têm amplas linhas de reflexão sobre o ser humano, mas a gente não tem tanto acesso a isso, mas sim acesso a um desenvolvimento retórico que eles promoveram como carro-chefe ou como principal ensino ou exercício do seu ofício, né, como professores, ou da sua filosofia política. Por quê? Eles eram chamados de mestres da areté política. Areté seria a espécie de tipo ideal, né, ou um tipo ideal de cidadão. A areté antiga seria uma areté guerreira, né? O ideal do ser humano seria um ser humano guerreiro que conquistaria as coisas pela força do seu braço. Já uma areté política seria aquele ser humano que é capaz de, pela força retórica ou pela capacidade de fala, convencer as outras pessoas dos seus pontos sem necessidade de recorrer à força bruta, né? E quem ensinava isso de um jeito magistral eram os nossos amigos sofistas. Então, fazendo uma breve recapitulação para a gente seguir adiante, os nossos sofistas seriam especialistas na arte do convencimento, né, na arte de convencer, de utilizar-se de palavras para convencer pessoas dos pontos que eles queriam defender, independente de serem certos e errados, porque o certo e o errado vão ser coisas relativas nesse contexto, mas eles ensinam a pessoa a defender o que quer que ela queira defender, né, ou a convencer os outros daquilo que ela quer defender. São professores da arte retórica, né, vistos como professores na arte do falar bem. E esse falar bem envolve a retórica grega, né, que entendia-se que um cidadão grego deveria falar bem e deveria ter a capacidade de argumentar e convencer outras pessoas com o intuito ou com a finalidade de convencer ou de interferir nas grandes decisões da cidade. Esse princípio retórico aplicado ao exercício democrático da cidade. Isso é o que a gente chama de retórica grega, certo? E, né, esses valores mutáveis seriam de que os valores das sociedades ou os valores humanos não são os mesmos em todos os lugares, justamente por conta de um grande relativismo ou de uma grande pluralidade entre os seres humanos, né? E de que cada localidade teria aí a sua particularidade no exercício das suas decisões. Logo, entendendo que as convenções humanas ou os acordos, né, os usos e costumes dos seres humanos, eles são diferentes a partir dos locais, a partir das pessoas, né? No caso, em Pernambuco, utilizam-se determinadas coisas e fazem-se determinadas coisas, e no Rio Grande do Sul utilizam-se outras coisas e fazem-se, né, outras tantas coisas, né? Existem diferenças aí nos seres humanos. Então, com isso, a gente fecha aqui a perspectiva teórica e vamos agora para os nossos filósofos. E, abrindo aqui, vou tomar uma leve água para não engasgar com uma garganta seca. Beleza? E a seguir... água é um negócio tão bom, né? Tão maravilhoso. E a seguir, a gente segue aqui a partir da filosofia de Protágoras. Protágoras é conhecido como o primeiro sofista, certo? E é atribuída a ele a frase: o homem é a medida de todas as coisas, dentro daquela visão de que os sofistas eles valorizariam muito o ser humano e entenderiam que o protagonismo sobre certo e errado, sobre convenções sociais, estaria no ser humano e não existiria uma espécie de determinismo ou um absoluto, mas sim o ser humano seria livre para definir, né, certo e errado, bom e mal, e etc, e etc, e etc. Certo? Dentro disso, ele diz para a gente que existem teses, e essas teses defendidas... das mais diversas, elas existem para serem afirmadas ou negadas a partir de um exercício retórico.
Não vai existir uma tese certa ou uma tese absoluta que não possa ser refutada, tampouco vai existir uma tese totalmente errada que nunca possa se tornar em algo verdadeiro. As teses existem como máximas ou como construções que podem ser negadas a depender do contexto e podem ser afirmadas a depender do contexto. Tudo pautando-se no exercício retórico. No exercício retórico, entendendo que não vão existir verdades absolutas, no caso, coisas que nunca vão mudar em nenhum contexto, sempre serão as mesmas coisas. Protágoras diz pra gente que isso não existe, né? Que a grande coisa interessante do gênero humano é a existência do relativismo de todas as coisas que tocam a nossa realidade. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. O que é belo para mim não necessariamente é belo para você. Um exemplo interessante é quando você assiste um filme, você constrói uma tese de que esse filme é um filme excelente, um filme maravilhoso. Mas uma outra pessoa que assiste esse mesmo filme, ela vai construir uma tese de que aquele filme é um filme horroroso, um filme terrível, um péssimo filme. E a partir de um debate, entendendo que nem a sua opinião, nem a opinião do outro é absoluta, você pode chegar à ideia de que a tese do filme ser positivo ou o filme ser bom vai ser negada ou afirmada, ou a ideia do filme ser ruim vai ser ou negada ou afirmada, a partir de um amplo debate, de uma prática retórica, de uma visão dialética e desse conflito de ideias para se chegar a uma conclusão a partir daquele que vai ser mais capaz de colocar melhores argumentos para defender o seu ponto de vista. Então a verdade ela seria construída a partir do debate, a partir da situação. E essa mesma verdade poderia mudar em um determinado contexto, porque se você vê esse filme daqui a algum tempo, você pode já não achar ele tão bom assim. E aí você vai ter que construir novas teses do porquê que agora ele é ruim e antes ele era bom. Sendo assim, existe um pleno relativismo em todas as coisas que dizem respeito aos seres humanos. Dito isso, vamos seguir aqui para nosso amigo Gorgias, antes bebendo água, porque a água é sempre bom, é sempre interessante você se manter hidratado. Falo isso, eu lembro de uma amiga que é inscrita no canal e assiste os vídeos, que ela percebeu que alguns vídeos antigos eu bebia muita água. E em alguns vídeos novos eu não bebia água. Ela falou, rapaz, você precisa beber mais água. Então, um salve aí pra você, que você sabe que é você. Eu tô bebendo água, hein? Tô cuidando mais da minha saúde. Então, em Gorgias, você precisa ter em mente a filosofia de Parmênides, certo? Calma, não precisa se estressar, não precisa ficar, meu Deus, o que é Parmênides? A filosofia de Parmênides ela tem como tema central a construção de verdades absolutas. E Parmênides diz que o ser é e o não ser não é. Né? Naquele conflito com a filosofia de Heráclito sobre o devir e etc. E Gorgias vai falar exatamente o oposto. Ele vai falar que o ser como ausência de devir, algo absoluto, imutável, que seria a verdade absoluta, isso não existe. E o que seria o não ser na visão de Parmênides, que é o movimento, a fluidez, a mutabilidade, isso é o que existe. Por quê? Na verdade, os filósofos que vieram antes, numa tradição, né, dos filósofos da natureza, eles divagavam, eles construíam teorias sobre coisas que não fazem o menor sentido. Gorgias vai falar que de que adianta você buscar arqué das coisas se um vai achar que é a água, outro vai achar que é o fogo, outro vai achar que é o infinito, outro vai achar que é o ar, e vocês vão achar diversas coisas, mas ninguém vai saber nunca o que é. São filosofias ou visões que não apontam para lugar nenhum, porque na grande realidade não existe nada. A grande questão sobre o ser é que se o ser existe, ele não pode ser compreendido, porque ele está além da nossa capacidade. O que a gente tem são palavras que apontam para significados que nós não conhecemos. Nesse sentido, a filosofia de Gorgias dá uma força muito grande à utilização da palavra como
como o único elemento que nós temos para construir visões de verdade. Verdades essas que são amplamente mutáveis e são fundamentadas em ideias momentâneas ou forças de argumentos do aqui e do agora. Então o que tem por trás de uma palavra? Ela representa um conceito superior? Para Gorgias, não. Não existe nada além da palavra, além daquilo que você está argumentando. Por quê? Essa palavra e esse argumento, ou a palavra como fundamento desse argumento, são coisas mutáveis, são coisas que podem mudar. Então, a dinâmica da existência não aponta para um ideal superior, um pensamento mais rebuscado, um pensamento diferenciado, um pensamento absoluto. Não, não existe nada disso. A vida é o movimento, a vida é a mutabilidade, né? Para ele, mesmo que esse ser existisse, ele não poderia ser conhecido pela nossa razão. Então, para a gente, caberia o papel de analisar cada situação e determinar o que deveria ser feito. Com isso, ele dá uma força muito grande no protagonismo humano e principalmente, né, na capacidade humana de, através de palavras, construir boas argumentações que possam apontar para ideias de verdades para aquele momento. E com isso, gente, nós finalizamos a nossa aula sobre os filósofos sofistas. Até um outro encontro, um grande abraço para vocês e tchau!